É que é um testemunho do doutor arqueólogo, doutor Rodrigo Silva, que é ex-católico, né? Que se converteu para adventista por questões doutrinárias. É só, cara. Acho que é o terceiro vídeo. Foi por uma questão de vulgarizar a fé de muitos irmãos católicos sinceros. E ali eu lembro que o padre, já falecido, Dom Sebastião Roque, depois virou bispo, eu ia para a casa paroquial, que era o meu refúgio, porque a minha casa, eu já falei, era uma pocilga emocional, muita violência do meu irmão. Aliás, terrível. muitas pessoas sofrem com isso, né? Então já tinha aquilo ali. Quando eu estava no ensino médio já adventista, ainda tinha aquela sede teológica, eu queria servir na obra de Deus. E a única coisa que eu sabia de teologia é que sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E não foi eu que os rejeitei, teve uma situação que eu fui expulso de casa. Depois eu posso contar mais detalhes disso. E então, antes de me tornar adventista, o meu conflito ali, eu ia para casa do padre lá. E eu lembro que havia muitos livros de teologia que depois de muitos anos ele me doou a biblioteca dele. Então tinha livros de grego, hebraico, ele falava de Jerusalém, então já tinha aquilo ali. Cara, você vivia na casa de um sacerdote que doou a biblioteca dele para você estudar, para você ter conhecimento, para defender essa fé. Você vai jogar tudo, gospe tudo fora e aceita outra doutrina adventista, o Ellen White. Cara, então a maioria desses católicos que se converte a protestantismo, que vira doutor, que vira pastor, gospe no prato que come. Cara, por isso que eu falo, cara, um foco Cristo. O ensinamento de Cristo não é teologia, não é filosofia. Sim, é muito interessante, muito bom você aprender a teologia, mas a teologia sincera e verdadeira, que vem do fundamento dos apóstolos, não teologia protestante. Olha só, você pega aqui João, João 7, sete, 14. Ó. Você pega João 6,45, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouvir o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Olha só. Cristo instruiu 12 apóstolos, que ele escolheu, dos apóstolos 1 e 2. Para ensinar o quê? Sua doutrina. Que não é fundamento de homens, do alto. Olha só, João 7,14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo, de onde me vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, deixe em graça a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Cara, você caminhou com um sacerdote, tem a doutrina da igreja e você se aposta toda a fé. Cara, por isso que é o perigo, cara. Olha só que Cristo vem nos ensinar. Seremos instruídos pelo Cristo, que instruiu seus apóstolos, que foi confiado aos apóstolos a sua doutrina. Tanto que Atos Apóstolos 2,42, uma Bíblia protestante aqui, né? Mas, Sérgio Roberto, você só mostra a Bíblia católica, tal, etc. Não, meu irmão, tem Bíblia protestante também, ó. Eu não gosto muito porque a tradução é muito fraca. Atos. Atos. Dois. 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Idêntica com a tradição católica. Por quê, cara?
Nós somos guiados pelo magistério, que é a verdadeira doutrina, que vem do fundamento dos apóstolos. Você pega aqui, ó, 66, 66, ó. 66, 66, 66, 77, ó. Continuada na sucessão apostólica. Cara, era lindo, cara, se esse cara desse ouvido ao padre. Pensou se esse cara fosse católico? O peso, o respaldo de tantas almas que ele ia salvar para a verdadeira igreja? Olha só, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, e vivo da igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. Cara, esse sacerdote que você seguia, que você ouvia, que ele doou a biblioteca para você estudar, ele são os sucessores dos apóstolos. Cara, você estava bem próximo do sucessor dos apóstolos, você preferiu apostatar da fé e dar ouvido ao Ellen White. Quem enviou o Ellen White? São fundamento de homens. A ele transmitindo seu próprio encargo de magistério como efeito a pregação apostólica, ó, expressa de modo essencial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contida até a consumação dos tempos. Cara, Atos Apóstolos 2, ó, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheu, foi arrebatado. Ó. Instruções pelo Espírito Santo. Mateus 20, 28, o Espírito Santo assiste essa igreja. Cara, você preferiu o quê? Apostatar da verdadeira doutrina para fazer teologia, para virar arqueólogo. Para que tudo isso, meu querido? A reforma protestante não é somente só a escritura? A sola escritura me mostra uma verdadeira doutrina, um pastoreio, um evangelho, um só batismo, um só Espírito Santo, uma só esposa. Cara, você conviveu próximo com o padre. A minha conversão eu gosto, tem muito católico sincero, tal, etc. Na macumba também tem, na maçonaria também tem, no espírita também tem. Cara, Cristo, ele deixou uma só doutrina. E foi confiado aos sucessores dos apóstolos. Catecismo 77, 78, 79. Que é a verdadeira doutrina. As apóstolos 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Simples. Se apostatou da fé. Por isso que ele conhece muita coisa da Igreja Católica. Mas não viveu. Quando eu estava no ensino médio já adventista, ainda tinha aquela sede teológica. Eu queria servir na obra de Deus. E a única coisa que eu sabia de teologia é que a gente ia para uma universidade adventista, fazia o vestibular e tinha 4 anos para fazer o bacharel. Não sabia mais nada. Eu não sabia qual era o leque de matérias. Na verdade, eu queria ser um pastor. Ponto. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei, aí que eu comecei a ter as matérias. Quando eu tive a primeira matéria de introdução geral à Bíblia... Ser pastor sem envio do magistério? O Mandés, como pregarão se não for enviado? Então, quem vão te enviar? Adianta que eu fazer bacharel, mestrado, e se apostatar da fé? Perseguir a igreja que Cristo fundou? Cuspir na cara dessa igreja? O falecido professor Pedro Apolinário, que também dava aula de grego, teve uma coisa assim, falei assim, é isso aqui que eu quero estudar mais. E fiz o bacharel. Terminei o bacharel, fui trabalhar como pastor no interior de Minas. Depois eu saí, pedi uma licença e fui estudar. Aí fui fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado com os jesuítas. Eu me lembro até hoje, quando o superior da ordem falou comigo, por que você vai estudar aqui com os jesuítas? Né? Eu falei, porque vocês são os melhores. Eu procurei o mais difícil. Aí eu fiz o mestrado ali com eles, o único não católico lá. Eu fiz o mestrado em patrística, pais da igreja. Para quem não sabe, patrística são os primeiros autores do cristianismo pós-apostólico, que escreveram ali entre o 2º século de nossa era até o 4º século aproximadamente. Então eu estudei os pais da igreja. Depois que eu fiz patrística, aí eu comecei um doutorado
que não pôde continuar porque teve polêmica a minha posição lá no meio dos jesuítas. Eu ia até te perguntar, porque você Tá já ótimo, tendo um tá certo ótimo. conhecimento. O cara tem conhecimento de patrística. Quem são os autores da patrística? Ó, eu tenho aqui, ó, mano. Eusébio Cesareia. História escrita já. Quem são os pais da patrística? Que conviveram próximo com os apóstolos. Que são os sucessores dos apóstolos. Que seguiram o que os apóstolos ensinaram. O cara conhece física, teologia, conhece grego, conhece hebraico, conhece história da igreja, conhece a patrística, conhece escritura e se apostatou dessa igreja. Os pais da patrística são protestantes, são todos católicos. Como, por exemplo, São Policarpo, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Jerônimo. Aí vai, cara. E o cara foi dar ouvido a o Ellen White. Quem é o Ellen White? É fundamento dos apóstolos, conviveram com o pai das patrísticas. Meu irmão, Efésios 3:10, para encerrar esse vídeo, esse conto de fada, esse teatro desse pastor, é pastor. Efésio, olha só, cara. Não é teologia, não é filosofia, nós seguimos a liturgia. Efésios 3:10, ó. A verdade não será conhecida pela essas teologias de homens, fundamento de homens. Eu fiz doutorado em grego, em hebraico. Cara, eu caminhei com jesuítas. Isso não quer dizer nada para mim, meu irmão. Quer dizer o quê? A igreja, ela prega o que está na Bíblia. Olha só, 2 Tessalonicenses 2:15, seguir a tradição. Ó, Efésios 3:10, assim de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela a igreja, a fim de diversidade da sabedoria. Como vamos conhecer a verdadeira doutrina ensinada pelos apóstolos? Pela igreja. Como vamos compreender que é um só evangelho? Pela igreja. Um pastoreio? Pela igreja. A igreja que Cristo fundou? Pela igreja. Quem for enviado? Vamos ser reconhecidos pela igreja, porque a igreja que envia. Sob o pastoreio do bispo, com comunhão com o bispo de Roma. Aqui, ó. Os caras podem ler isso aqui, ó, mas não vai se converter, cara. Olha só, 95, catecismo. Deixa eu ver se é isso mesmo, 95, não. 85, ó. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos, em comunhão com os sucessores de Pedro, o bispo de Roma. Fecha, cara. É isso aqui que a igreja ensina. É isso aqui que os pais apostólicos pregaram e viveram. É isso que Cristo deixou na sua igreja. E ponto final, cara. O que você vai escutar aí são novidades. São teologias ao contrário, para degrinir, para se tornar pastor, para fundar a igreja, para pregar outro Jesus diferente. O cara conviveu com o padre, o cara tinha acesso à biblioteca do padre e não se converteu, cara. Simples, cara. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Salve Maria, sou missionário São Roberto.